5, do 1 ao 8. Amém? Está lá no finalzinho da Bíblia, João 5, do 1 ao 8. Amém? A vida está acima da lei. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por cinco corredores cobertos. Em hebraico, na piscina, chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos. E esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina e depois que a água fosse movida, ficava curado. E de qualquer doença que tivesse, aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu um homem deitado e ficou sabendo que estava doente há tanto tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: levanta-se, pegue a tua cama e ande. Meus amados, o que Deus quer falar para cada um de nós nesta noite? Para levantar, para erguer a cabeça, confiar e esperar nele. Não é verdade? Mas é muito difícil, também é verdade. Mas se a gente não tiver a paciência que Deus pede para com cada um de nós, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente quer do nosso jeito e não é bem assim. Eu aprendi muito isso. Não é do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. Jesus nos fala de cura. Quem de nós necessitamos de cura? Principalmente do nosso coração. Não é verdade? Muitas das vezes, por causa de uma palavra, a gente se fecha, a gente não dá nem um bom dia, nem uma boa noite pela pessoa, né? Mas às vezes ela falou aquilo não para magoar você e você já vai logo no pensamento que me magoou. E muitas das vezes não chega até a pessoa para conversar novamente, fica logo intrigado do irmão. Até onde Jesus tem medido a água? Da cura e da sua vida, da libertação na sua vida, na minha vida também, por que não? Que medida Jesus dá para você hoje na vida espiritual com Deus? O Espírito Santo que se move em nós, que será que cada um de nós tivemos a medida certa. Um exemplo, nós, donas de casa. Se a gente errar a mãozinha no sal na comida, quando o esposo chega, ele vai perceber, está salgado. E para que Deus possa agir na nossa vida, é preciso ter uma medida? Uma medida? Uma medida? Uma medida? Agora sim Jesus ficou feliz. Procurar encontrar
que é o livro sagrado. Será que vocês, meus irmãos, têm deixado verdadeiramente Jesus ser o mediador da sua vida, para que possa curar a enfermidade na sua vida? Jesus tem a sua infinita misericórdia. Ele não olha pelos nossos pecados. Eu não sabia disso não. Eu aprendi com o meu coordenador Marcos, no núcleo na quarta-feira, que um dia ele falou que Deus não olha pelos nossos pecados para nos dar graça, porque se ele olhasse pelos nossos pecados, a graça não aconteceria. Por quê? Por que a gente tem que almoçar, jantar, lanchar, dormir e acordar? É um novo dia. Deus quer um novo coração, um novo modo de pensar e um novo modo de agir. Não deixe que a tristeza, o sofrimento, a doença, a depressão, o desespero, com que faça que cada um de nós hoje deixe parar a água estacionada na nossa vida. Mas que água é essa? A água do nosso batismo. A gente não vai acender uma vela e colocar um copo por cima, vai? O copo vai explodir. Se colocar numa bacia de plástico, ela vai derreter. Então, que a água de Jesus possa ser movida sempre na nossa vida. Claro, certamente que nós temos um anjo da guarda, né? Que é o nosso protetor. Mas o maior protetor da nossa vida é Jesus. Deixe Jesus agir com poder e fazer curas interior. Deixe que Jesus enche seu coração de bondade, que hoje está muito difícil, de misericórdia. Deixe que Jesus enche os jarros da sua vida de vinho novo. Desde o começo, Marco tem falado de vinho. Deus não deixa nos mentir. Faça com que a água de Jesus seja movimentada a cada dia nas nossas vidas. O anjo, quando ele descia, ele colocava a mão na água e a água mexia. E este homem aqui, muitas das vezes, se sentia sozinho. Por quê? Porque ele não tinha com quem ajudasse até mesmo levantar. Quando a gente se ajoelha, eu digo eu no nosso quarto há muito tempo, quando a gente vai levantar, a nossa sensação é que a gente vai cair para trás, né? Pois aqui ele pensava que não ia nunca conseguir chegar na piscina, né? Que o anjo colocava a sua mão e ser curado. E Jesus falou: levanta, né? Pega a sua cama e anda. O que o Evangelho quer passar para cada um de nós? Hoje à tarde, eu lendo o Evangelho, eu estou lendo desde quarta-feira que Deus me colocou como uma missão de proclamar a palavra dele. Porque quando dá aquela chuva e aqui na Baixada a maioria das casas fica cheia e a gente que mora no mais alto tem pessoas que falam: olha lá o cabrito, né? Mora no morro é cabrito, mas não é bem assim. Eu acho, tudo aqui que está falando no Evangelho de João 4, do 1 ao 8, é para que Deus possa, cada vez mais, nós pregarmos cada vez mais a palavra dele para nós, para com os nossos irmãos, que muitas das vezes não conhecem. Nós sempre está colocando uma medida de água para que possa se encher. Se for preciso Deus quebrar, ele quebra o vaso. Ele já me quebrou uma vez. Fui parar até no médico, mas não era coisa de doença. Sabe por quê? Porque Deus, para fazer cada vez mais uma obra na tua vida, até mesmo te curar de uma enfermidade, se for preciso quebrar, ele quebra. E ele vai moldando de baixo para cima. Então, nesta noite, eu quero pedir para o Senhor, nesta noite, para cada um de vocês, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão em casa, que quer chegar até aqui, mas não consegue, que Deus possa renovar este vinho, como nosso irmão Marcos tem falado desde o começo, que Deus possa encher as nossas jarras, que nunca possa ficar vazia e se encheia do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa ser o nosso guiador,
Como uma luz, quando a gente chega em casa à noite, está tudo escuro, a gente não acende a luz. A mesma coisa é o Espírito Santo. Que essa vela nunca se apague, que esse fogo abrasador nunca se apague. Pedindo a fortaleza a Deus, pedindo a fortaleza ao Espírito Santo. E enquanto mais nessas palavras que Deus me colocou aqui à tarde, de depressão, de doença, todos nós passamos. É difícil? É. Ninguém quer ficar doente. Principalmente algumas doenças que a gente sabe e eu não gosto de dizer o nome, né? Todos vocês sabem. E nesta noite, eu em casa, hoje à tarde lendo, eu lembrei muito da Penha. Porque ontem de noite eu estava triste, sentada na minha porta da cozinha, aí do nada ela ligou e ela percebeu pela minha voz. Ela, você está triste? Eu falei, estou resfriada, estou meio avariada. Mas com triste com outras coisas também que tem acontecido, né, na nossa vida. Aí ela falou assim, poxa, eu queria tanto sair de casa, olhar a rua, mas não tem com quem. Porque para sair com ela, tem que levar o balão de oxigênio que venha deste tamanho, e ele é muito pesado. Aí eu fiquei pensando, e minha mãe chegou, sentou comigo lá na porta da cozinha, e eu comecei a conversar com a minha mãe. Eu falei, mãe, às vezes a gente fala assim para as pessoas o que a gente sente quando a doença chega. Quando a gente está bom de saúde, todo mundo procura, né? Todo mundo procura, todo mundo liga. Quando a doença nos abate, todos se afastam de nós. E eu me perguntei, sentada, conversando com a minha mãe, Marcos, mas por quê? Né? Mas por que isso? Se é o momento de nós se unir, de orar. Eu sei que a gente tem os nossos afazeres, mas custa ligar, custa chegar lá, fazer uma oração, rezar um texto, ler uma palavra, porque a pessoa se fortalece. E eu vejo muito isso na Penha necessitada disso. Às vezes ela liga chorando e eu deixo tudo e vou lá. E ela me abraça e ela chora, chora, chora até se acalmar. E eu venho para casa e pergunto para mim mesma. Porque muitas das vezes ela fala que não vai aguentar. O outro guia dela que ela tem, um anjo, é o Marcos, que é o padrinho dela. E ela me mostra as mensagens que o Marco manda para ela. E ela me comenta sobre as mensagens. Leide, é isso daqui que me fortalece a cada dia. Porque ela não sai de casa. Para ela sair de casa tem que ser de carro. Eu não estou cobrando nada de ninguém, mas se você chegar lá, ela fica tão contente. Se você ligar, ela se alegra tanto. Ela precisa da gente. Nós também precisamos, mas ela precisa mais. Porque ela se sente fraca. Muito fraca. Mas eu falo para ela que ela sempre fala para mim assim, Leide, eu vou ficar maluca. Eu falei, não vai não. Não vai não, porque Deus é maior. Mas eu não estou aguentando. Eu falei, mas Deus, eu falo para ela que ela é minha madrinha de fogueira, mas Deus, Penha, nunca dá uma cruz para uma pessoa sabendo que ela não possa carregar. Não é verdade? Eu, meus amados, quando eu descobri que estava grávida de gêmeos, eu chorei muito. Me desesperei muito, porque eu falava, eu não vou dar conta. É muito trabalho. Mas graças a Deus meus filhos hoje estão com 4 anos de idade. E graças a Deus essa água aqui, que está na palavra de Deus, essa piscina aqui, a cada dia nós temos que colocar mais 1 centímetro para cima, é na base da oração, meus irmãos. O inimigo está aí solto, querendo nos devorar a nossa família, devorar até mesmo aquele amigo que a gente tanto gosta, através de palavras. No disse-me disse, né? Igual eu já escutei hoje, vamos deixar isso de lado, vamos colocar mais Jesus como um espelho para cada um de nós, vamos deixar que Jesus possa refletir através do olho da Nina, que eu possa olhar para a Nina e ver ali o olho dela brilhando, que eu possa ver o rosto de Jesus sobre ela, sobre a Deca, sobre a Dona Ruth. Vamos deixar de lado esse rancor, esse ódio. Jesus está voltando. Eu não leio Apocalipse, mas se você ler tudo aquilo que está na metade aqui já está acontecendo. A gente está vendo na televisão aí um mês que era
voltando, o que é isso? O que está acontecendo? E Jesus está voltando, ninguém está se importando. Os evangélicos chegam na nossa casa, vêm falar, muitos não querem nem ouvir. Mas se Jesus chegar agora, muitos vão correr. Mas por quê? Porque quando Deus fala, é para a gente ouvir, guardar e passar para um irmão, para aqueles necessitados. Não é verdade? Me desculpe por não ter desabafado um pouco, mas eu precisava falar. Igual o meu coordenador Marcos fala. Quando Deus pede para falar, você fala, porque se eu não falar, Ele vai me cobrar depois. E eu, como serva de Deus, eu tenho que agir certo. Eu não quero ver a casa de Deus mal arrumada. Eu não quero. O que eu puder fazer para que Deus possa modificar a nossa igreja, crescer, eu quero estar aqui presente. Eu quero que Deus me cresça a cada dia mais na minha fé. Eu quero que Deus possa cada vez mais me fortalecer como cada um de vocês. Eu quero que Nossa Senhora possa envolver com seu manto azul sagrado sobre as nossas vidas. Tanto que o Papa pede para rezar o terço e muitos não gostam, muitos não querem. Mas Jesus está voltando. Não tem hora, não tem dia. Ele não marcou. Já pensou quando a gente chegar lá em cima? Igual eu estava até brincando com o Beto, que ele falou, tem muito tempo que eu me confessei. Eu estava grávida da Rayane, não foi? Foi a época que ele se confessou. Foi, já pensou? Se ele te levasse, você chegasse lá na porta do céu e ele falasse para você, qual foi o dia que você se confessou? E ele respondesse, ele ia falar o quê? Desce. E aí? É muita coisa que nos toca o nosso coração. E Jesus, Ele é misericordioso para com cada um de nós. Eu queria que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão no coração, se puder. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta oportunidade, Senhor, que Tu tem nos dado, esta palavra, não minha, mas sim Tua, Senhor, para abrir os nossos olhos, ver, Senhor Jesus, que cada dia que passa, Tu tem nos mostrado aquilo que diz no Teu livro sagrado. Minha Mãe, nos conceda com Teu manto azul, guia cada um de nós, minha Mãe, nos fortaleça, principalmente as mães, o mundo aí fora, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, que Tu possa, Senhor Jesus, cada vez mais nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos lavar como essa água, que essa água não possa ficar nem parada e nem estacionada, Jesus, na nossa vida, que ela possa cada dia completar mais um pouco. Com a Tua fé, Senhor, com a nossa fé, com o Teu poder, com Teus prodígios e milagres para com cada um de nós, que nós possamos crer verdadeiramente que Jesus é o único Senhor da nossa vida. Ele é o único que pode nos salvar e nos libertar e nos curar. Só Jesus pode fazer com que cada um de nós seja um filho obediente a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.